Mas é lógico que a admiração está vinculada ao autocuidado, ao que você vê, à determinação que o outro tem em se cuidar, ao quanto que ele se arruma, ao quanto que ele quer se arrumar para você, o quanto que você se arruma para ele. E essa admiração mantém a conexão, mantém a ligação do casal. Olá mantém o pessoal, estamos desejo. aqui novamente e hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês a respeito do próximo pilar, né, que é muito importante no casamento, que fala a respeito do amor próprio, né? Pois é, amor próprio é algo que a gente ouve muito falar nas redes sociais, as pessoas falam muito, você tem que se autovalorizar, você tem que ter amor próprio, mas muitas vezes é conhecido, mas não é colocado em prática. É percebido ou é colocado em prática de uma forma deturpada e que não ajuda no casamento. Existe a forma... Porque tem um limite muito, muito fino do amor próprio egoísta. Muito tênue, né? E do amor próprio que se autossacrifica o tempo inteiro. Existe um limite aí que muitas vezes o cristão não consegue entender aonde ele tem que estar. Porque parece que eu tenho que olhar para o outro o tempo todo, porque a vida do cristão é de sacrifício pelo outro, é de entrega, é de valorização do outro, né? E falando nisso, a Bíblia ela fala, né, a respeito do amor ao próximo, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Na verdade, quando alguns fariseus, se eu não estou enganado, chegaram para Jesus e perguntaram a ele qual era o maior dos mandamentos, não foi isso? Amar a Deus sobre todas as E aí coisas. Jesus ele respondeu, olha, o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a referência de amor ao próximo é o quanto nós nos amamos, né? Mas, como o Samuel falou, é a referência bíblica, né? Mas como o Samuel falou, hoje, essa questão do amor próprio, ela está um pouco deturpada, né? Vamos assim dizer, de acordo com essa visão bíblica, de acordo com os preceitos bíblicos, porque hoje é muito visível, né, que as pessoas devem se aceitar do jeito que são, né? Devem se colocar em primeiro lugar, primeiro eu, né? Primeiro as minhas necessidades, né? Primeiro a minha vontade. Começando pelo ponto de que as pessoas casam para ser feliz. Então Isso. elas casam para buscar algo para si. Isso. E o casamento não tem essa intenção. O casamento é a união de dois corpos para serem um. Isso. E também no casamento não é algo que você faz para fazer o outro feliz. Não é nem Nem casar para eu ser feliz e nem casar para fazer o outro feliz. Porque às vezes algumas são respostas que às vezes as pessoas dão, né? Perguntam-se, né? Por que você casou? Ah, eu casei para ser feliz. Não, eu casei para fazer ela feliz. Mas na realidade, não é nem uma coisa nem outra, de forma específica, né? Lógico que é importante... As duas coisas são consequências. É importante nós sermos felizes, mas nós vamos encontrar a felicidade do casamento, os dois vão encontrar essa felicidade, quando realmente viverem o propósito do casamento. O casamento ele tem um propósito, né? E logicamente, dentro do casamento, apesar dos dois se tornarem um só, nós precisamos ter o amor próprio, né? Primeiramente, nós precisamos descobrir quem nós somos, né? A gente nunca deve, né? Isso é uma coisa que é muito discutida em cursos para casais, ou para quem vai se casar, cursos para noivos, né? Que a gente nunca deve colocar no casamento a expectativa de resolver uma carência, né? Porque muita gente entra num casamento, entra num relacionamento para isso. E né? isso é um ponto que já sinaliza uma falta de amor próprio. Isso. Porque quando você não se sente completa, você não tem identidade, você não tem amor ao que você é, não tem valor pelo que você é, não percebe seu próprio valor, você vai buscar no outro, no olhar do outro, na completude do outro, a sua satisfação. Isso. Muitas vezes validação, uma validação, uma aprovação, você está buscando algo que te falta, que você não percebe, mas que você sente que falta em você. E quando você faz isso, primeiro você já está mostrando que o seu amor próprio está fragilizado. Você não tem um amor próprio real. Porque a pessoa que tem amor próprio, ela se sente completa. Com o outro ou sem o outro, eu sou completa. Eu me autovalorizo, eu tenho as minhas prioridades. Mas quando eu tenho o outro, eu tenho uma completude, vamos dizer assim, a mais. Eu tenho o de Deus a mais para mim. Mas quando a pessoa não tem isso, ela começa a entrar num ambiente ou de insegurança, ou um ambiente de ciúmes, ou de possessão, um ambiente onde ela tem medo de perder o tempo inteiro, porque ela está colocando no outro o amor próprio que teria que ser nela, que teria que ser dela. Então, como ela não tem, ela tem que o outro tem que completar aquilo nela. E isso vai chegando num limite de falta de amor próprio, que entra no autossacrifício, entra na submissão extrema, o que inclusive chega perto de uma idolatria, porque você coloca no outro uma expectativa de algo que teria que ser colocado em Deus.
Então, tudo isso vai gerar uma submissão doentia, vai gerar um comportamento doentio de falta de amor próprio. E ninguém que se coloca no lugar de autossacrifício o tempo todo, de abrir mão o tempo todo, de ceder o tempo todo, de só pensar no outro, de fazer só pelo outro, de priorizar só o outro, vai ser saudável. Porque em algum momento vai gerar ressentimento, vai gerar cobrança, frustração, e aquilo vai ser um peso, vai se tornar um fardo, e não vai ser saudável nem para o outro, por mais que eu faça tudo por ele não vai se sentir saudável, ele não vai se sentir bem, ele vai se sentir com um fardo também, um fardo de expectativa, um fardo de cobrança, e não vai se fazer bem para você, porque em algum momento você vai despertar e vai dizer, e o que eu espero de lá para cá? E eu tô recebendo lá para cá porque vai ter uma cobrança. Você investe no outro, e o outro, em algum momento, vai deixar claro que não tem essa expectativa de devolução. E você vai começar a se fragilizar por falta de amor próprio, por falta de priorizar seu tempo, de falta de priorizar o seu eu, falta de priorizar a sua identidade, falta de priorizar o seu cuidado próprio. E amor próprio, muitas vezes, as pessoas só falam em amor próprio pensando em autocuidado. E é sempre comum a gente ver isso na rede social, né? Uhum. Amor próprio... autocuidado faz parte desse espectro, mas o amor próprio... ele vai muito além disso. Mas a gente vê muito, as mulheres principalmente, quando falam em autocuidado, tá falando de amor próprio o tempo inteiro, amor próprio e autocuidado. E eu valorizo muito o autocuidado, principalmente em relação às mulheres, por quê? Porque você precisa entender o seu valor em todos os aspectos, inclusive no espelho. Então, o autocuidado de se maquiar, de ir no médico, de priorizar aquilo que você quer fazer por você, de comprar aquilo que você quer comprar para você. Quantas vezes, trabalhando com mulheres em relação ao emagrecimento, passou a vida inteira se deixando, se largando, sem se priorizar, porque estava priorizando a família, os filhos, o marido. E aí, quando ela olha para o espelho, ela não se enxerga mais. É como se ela tivesse morrido dentro dela. Ela não se identifica mais com aquilo que ela enxerga no espelho. Porque não teve tempo para si, porque não teve amor próprio para dizer, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para mim, eu preciso investir dinheiro em mim. Muitas vezes a mulher trabalha, tem o seu próprio dinheiro, gasta com tudo, compra o iPhone pro filho, mas não investe nela mesma, não cuida dela mesma, né? E isso vai destruindo, em algum momento ela vai se ressentir com isso, ela vai se doer com isso, e ela vai perceber que aquele caminho tá ferindo ainda mais ela, né? Esse tipo de amor é o amor, assim, de sempre uma autonegação, né? É um dos extremos, né? É um dos extremos. O outro extremo já é a supervalorização do eu. É que tudo é pra mim, tudo sou eu primeiro, tudo é a minha vontade, é o meu tempo, né? É como você falou, assim, a respeito do egoísmo, do egocentrismo. Eu acho que é mais do egocentrismo, né? Porque tudo tem que gerar em torno daquela pessoa. São extremos, né? E os extremos são perigosos. O que a gente precisa buscar realmente é um equilíbrio. No geral são perigosos, né? No casamento ainda mais. Isso, exatamente. Então, assim, o que é que a Bíblia fala aqui sobre o amor, né? Fala lá em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, diz assim, quem ama é paciente, bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoa, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Né? Ainda diz no verso 8, o amor é eterno. Ou seja, o verdadeiro amor, ele é assim. E quando se fala de uma pessoa que exerça o amor próprio, como eu sou homem, eu sou uma pessoa muito prática, eu enxergo o verdadeiro significado de amor quando se trata de uma pessoa que é bem resolvida. Uma pessoa que é bem resolvida, ela não faz nada esperando alguma coisa em troca, né? Ela não faz nada naquele sentido de cobrança. Ela sabe o seu lugar, mas ela não chega diante das pessoas, diante das situações, se colocando sempre em primeiro lugar. Aquela pessoa, ela sabe a hora de entrar, a hora de sair, ela sabe servir. Né? Ela não depende da validação Ela não depende da validação do outro, ou seja, ela é bem resolvida consigo mesma. Então, o amor próprio que a gente precisa exercer e praticar deve buscar sempre essa condição. Né? Então, primeiramente, nós precisamos, como a própria Bíblia diz, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, a gente precisa ser uma pessoa bem resolvida com Deus, a gente precisa seguir a Ele, saber quem nós somos diante dEle, né? Saber por que Deus nos criou, quem nós somos, saber o nosso valor, porque todos nós aqui temos valor, sabe por quê? Porque Jesus mesmo disse, Jesus Cristo falou, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ou seja, se Jesus tivesse morrido por apenas uma única alma, tudo o que Ele fez teria o mesmo valor, teria a mesma importância. Então você que está nos ouvindo, você tem valor.
sabe? Só que a gente não pode pegar esse valor e querer nos achar melhor do que os outros, que é o que esse exagero, né, do amor próprio. Como também a falta do amor próprio, que é o outro extremo, que o Sam estava falando, né, dessa autonegação, às vezes de uma falsa modéstia, né, de querer se diminuir, né, para achar que com aquilo a gente está agradando a Deus. Não, não é isso, gente. Não é isso. Né? A gente agrada ao Senhor quando a gente faz a vontade dele. E fazer a vontade dele não significa eu, sabe, me desvalorizar, ou eu viver numa constante autonegação, entendeu? Não, não é isso. Eu sei o meu valor, mas eu não preciso passar por cima de ninguém. Eu não preciso negociar princípios com ninguém. E o seu valor é único. Como a Bíblia falou, se Jesus tivesse morrido apenas por você, uma alma, já teria valido a pena ele já todo o teria cumprido o seu sacrifício. propósito. Então, o valor de cada um é único. E nesse ponto que nós precisamos começar a exercitar qual o meu valor, qual a minha identidade. E eu lembro bem que quando eu estava fazendo uma sessão de coach, a minha primeira sessão de coach, a minha coach virou para mim e perguntou: quem é você? Aí eu respondi tudo que eu achava que eu era, né? Aí eu fui dizer que eu era dentista. Não, me diga, quem é você? Quando a pessoa fala, né, só um adendo, por exemplo, você está assistindo, você tem uma profissão, né? Vou falar de mim, né? Eu também sou dentista. Então quando a pessoa vira para mim e pergunta, eu sou dentista, eu sou pai, sabe? Eu sou marido, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não sou eu, isso é o que eu faço. É o que você já apresentou, mas quem é você? Isso. E eu convido todos vocês a fazer um exercício muito simples, mas de um impacto absurdo, que foi o que eu fiz depois disso. Escreva aí, num papel, pegue um caderno, uma caneta, escreva 30 características suas, começando a frase sempre com eu sou, e essa frase não pode ter nada negativo. Escreva as características de quem você é, e não do que você faz, não do que você já conquistou, não dos títulos que você já tem, não de coisas que as pessoas falaram de você. É do quem você é. Por exemplo, né? Eu sou filho de Deus, eu sou gentil, eu sou educado, eu sou amoroso, né? Eu sou organizado, eu sou paciente, né? Às vezes. Na maioria das vezes, você é paciente. Eu sou paciente, né? Eu sou um bom planejador. Enfim, eu sou planejador, eu sou... Enfim, essas características que você precisa descobrir. Às vezes você não vai lembrar de tudo agora. Às vezes você pode lembrar de 10. Mas aí ao longo do dia, ao longo da semana, você vai lembrando das outras e você vai anotando, né? Porque é isso que você é, né? Mas em primeiro lugar, o que é que nós somos? Nós somos criatura do Senhor. Todos nós, né? Somos filhos. Somos criaturas do Senhor. Filho de Deus, aí é uma coisa que às vezes algumas pessoas não entendem, às vezes até não gostam que falem. Filho é aquele que é aquele que realmente a Bíblia diz que se torna filho de Deus, é aquele que aceita o sacrifício de Jesus na cruz. Então, se você ainda não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz e você aceitar esse sacrifício, você passa a ser filho de Deus, porque é isso que a palavra nos garante, tá? Mas o seu valor continua o mesmo. O valor para Deus é o mesmo. E você precisa começar a enxergar esse valor, nem a mais, nem a menos, nem um centavo daquilo que o Senhor desenhou para você. Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Porque o Senhor já te entregou algo precioso dentro de você. Só que essa entrega preciosa muitas vezes está abafada, com memórias da infância, com falas da infância, que foi marcando características que nem são suas na sua vida. Então, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Eu sempre fiz tudo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, sempre gostei de abraçar o mundo. Minha mãe me chamava de Siri na lata. E isso me trouxe muitos prejuízos para a minha identidade no que se refere ao olhar que o outro tinha sobre mim, que carimbou em mim características que não são minhas. Então, eu assumi características como se eu fosse uma pessoa confusenta, uma pessoa barraqueira, e isso foi se expressando até em mim, mas não era a minha característica real. Era algo que eu fui assumindo porque eu ouvia muito sobre isso, porque eu era muito agitada. Só que a minha agitação, na verdade, é meu superpoder. Eu realmente tenho uma característica de ser diligente, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e isso é bom, só que eu enxergava como ruim, porque eu não enxergava o valor que tinha nisso pra mim. Eu enxergava aquilo como algo ruim. E aí eu deixei essa característica que era boa de lado e assumi a outra característica que era o olhar que o outro tinha sobre isso. E não o que eu poderia fazer com aquilo. E não o valor que aquilo tinha, que era pra mim.
Então, se você não enxergar o seu próprio valor, se você não fizer, né, tirar lá do seu subconsciente todas as suas características para começar a reforçar isso em você, você vai absorver características e valores que não são seus. E sua autoestima vai lá para baixo. Você vai começar a diminuir a sua estima, a estima seria o seu amor próprio, o seu autovalor, porque você começa a enxergar só defeito em você. Então, muitas vezes, para fazer esse exercício, as pessoas precisam de tempo realmente, porque vai colocando eu sou, e o que vem em seguida é uma característica negativa. O que vem mais rápido é eu sou confusenta, eu sou barraqueira, eu sou barulhenta, eu sou desastrada. E isso não é verdade. Isso é algo que o outro enxergou em você, que não tem a ver com o que você é realmente, talvez com uma situação específica ou algo que lhe forçou até aquele comportamento naquele momento, mas não é a sua essência. E você precisa descobrir a sua essência para aumentar o seu amor próprio. Porque dentro do casamento, quando você não tem amor próprio, a gente vai chegar em um dos extremos. Ou o extremo de auto-sacrifício constante, o extremo de uma submissão, né, doentia, ou o extremo de um egoísmo, de um egocentrismo, de uma individualidade, de um posicionamento sempre do eu, uma adoração do eu, do tipo, não cedo, não peço perdão, não converso, quando eu estou chateado, também não quero enfrentar aquele problema, eu me tranco, faço aquele silêncio de retaliação, vivo a minha vida como se eu fosse solteiro, planejo os meus sonhos, os meus projetos sozinho, não compartilho, e viro um mundo só meu, entro numa bolha. E aí o casamento não acontece, porque isso não existe um casamento com duas pessoas vivendo cada uma na sua bolha. Isso não é casamento. Não é. E muitas vezes o que está acontecendo, pode estar acontecendo também, é um está num extremo de ceder, porque o outro está no outro extremo, de ser o eu da casa. Só eu, só importo, só eu. Como cada um traz uma memória de infância, uma forma de construção do eu, às vezes aquele que construiu o eu, entendendo que tem que o tempo inteiro agradar o outro, para que o outro diga que ele tem valor, ele chega num casamento onde um foi criado, vamos dizer assim, e construiu o seu eu, e que ele é o único que tem valor, vira um buraco negro um do outro, né? Esse daqui, só eu sugo, o outro só dá. E aí, nunca que isso vai ser um equilíbrio. E como é que eu saio disso? Porque meu marido, tudo é em torno dele, e eu tenho que ceder o tempo inteiro, eu não estou me enxergando no casamento. Primeiro lugar, pare e se enxergue, e se veja. E a partir do momento que você começar a despertar o seu próprio eu, a sua própria identidade, e valorizar essa identidade, o outro vai começar a perceber a sua existência, perceber o seu valor, perceber o quanto que ele está perdendo em não valorizar quem você é. E isso vai começar a se equilibrar aos poucos, porque ele também vai começar a perceber que você sabe dizer não. Ele vai começar a perceber que o mundo não gira em torno dele, que você também tem importância, que você também tem prioridades, que você também precisa ser o centro das atenções em algumas vezes. Então, isso vai começar a se equilibrar. Ah, mas isso cria uma discussão. Vamos ser sábios, vamos orar? A discussão é necessária. Conversas difíceis precisam ser feitas. Não dá para fugir das conversas difíceis o tempo inteiro. Então, é sentar, é alinhar, é conversar para que os dois tenham valor, para que os dois tenham prioridades. A palavra prioridade parece que é sempre o primeiro. Prioridade é saber estabelecer o tempo certo para cada coisa. Cada momento, a prioridade é de um. Eu não quero ir agora para tal lugar, mas fulano precisa muito, fulano está precisando descansar. Eu não queria viajar, mas eu vou viajar, porque ele precisa descansar, eu vou estar junto com ele. Num outro momento, eu estou precisando, sei lá, investir determinada quantia em algo para mim. Fulano vai ceder aquele valor para quê? E as coisas vão se ajustando, se equilibrando, porque amor próprio é saber dizer sim na hora certa, saber dizer não na hora certa, saber se cuidar, se autovalorizar. Não é só, amor próprio não é só se maquiar e colocar uma máscara de que tá tudo bem o tempo inteiro. Não é verdade. Nós precisamos aprender a olhar para dentro, para o valor e para a essência que temos, valorizando isso em essência, em, vamos dizer assim, naquilo que Deus colocou para você, naquele valor que Deus deu a isso. Porque como a Bíblia falou, ele te deu tanto valor que ele te entregou o único filho dele. Então é um valor que é imensurável, não tem como medir o valor que você tem. E no casamento, às vezes a gente vê mulheres, né, homens também, mas eu vejo, vou falar pelo lado da mulher, porque é o que eu vejo mais, mulheres que, a partir do momento que casou, ela se anula. E não estou dizendo se anula, ela continua sendo uma mulher poderosa, trabalhando muito, construindo muito, fazendo muito, mas isso tudo para fora, pelo outro, pela família, pela casa, e não para ela. Ela anula a si mesmo. E às vezes até come sobras de tudo isso. A família vai fazer uma viagem, ela tá ali, ela tá curtindo também. Mas e o eu? E o momento dela? E o momento de parar e refletir sobre ela? O momento de se sentir validada, né, pessoalmente.
parece que só tem valor naquilo que faz. Faz, para que as pessoas digam, você é guerreira, você é isso. Aí o que o outro diz valida, mas ela mesma não se valida, ela mesma não se sente valorizada. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque dentro do casamento, amor próprio é a base para o amar ao outro. Amar o próximo como a ti mesmo. E existe possibilidade de você amar o outro se você não souber amar a si mesmo. De você amar o casamento se você não amar a si mesmo. Amar seus filhos se você não amar a si mesmo. Não existe. Jesus não deu essa brecha. Você vai amar ao outro quando você se amar a si mesmo. Mais alguma coisa, amigo? É basicamente isso. Então, eu lhe convido, faça o exercício que eu tô falando sobre o eu sou. Pega um papelzinho, chega ali, ó, vai colocando eu sou, 30 pontos de eu sou. E se permita treinar isso no seu cérebro. E recordando todos os seus valores, todas as suas características. Todos os dias, bote alguma coisa naquela lista e leia em voz alta. Ler em voz alta, principalmente na frente do espelho, vai te ajudar muito a reforçar, a valorizar, a consolidar a sua identidade, que muitas vezes está lá debaixo do tapete, em cima de muitas outras coisas que a vida foi colocando, de muitas memórias que a vida foi colocando, de muitas resistências que você foi tendo que criar para sobreviver. E quando a gente vai resgatando isso, a gente vai percebendo que tem coisas que são recursos que você talvez não esteja nem usando, mas que você tem, está aí dentro de você. São recursos que muitas vezes está esquecido, está deixado de lado, mas que você pode colocar em prática para que você esteja consolidada dentro de um casamento, dentro de uma vida familiar, como exemplo dentro da sua casa. Então não deixe de investir em você mesmo, não deixe de ter o seu olhar para você mesmo, de se priorizar, de dar atenção a você mesmo, mas também não deixe de prestar atenção em que nível está esse amor para não atrapalhar no seu relacionamento. E isso serve para os dois, né? Não apenas para a mulher em especial, né? Mas para o homem também. O homem também precisa ter esse olhar. Sim. Né? Às vezes a gente tem algumas coisas que nós não gostamos em nós mesmos, né? Seja do nosso físico, na nossa aparência, sei lá, a pessoa que acha que tá ou tá acima do peso, sabe? Ou é o seu jeito de ser, que às vezes todo mundo reclame, que às vezes interfere até num relacionamento saudável, né, no seu casamento. Então essas coisas podem ser mudadas, né? Essas coisas são moldáveis, né? Quem está acima do peso pode emagrecer, né? Quem tem um jeito muito difícil de lidar pode sim se tornar uma pessoa mais amena, pode ser uma pessoa mais amável. Isso é treinado, né? E quem está acima do peso, foi interessante você puxar esse assunto em relação ao masculino, porque às vezes porque casou se desleixa, né? Se deixa levar. A gente fala muito em relação ao desleixo masculino como se fosse uma coisa natural, como se o homem não precisasse se cuidar. Precisa. Só que ele às vezes usa essa justificativa de que eu não preciso me cuidar, eu sou homem, eu não tô nem aí pra isso, mas ele se incomoda sim. Ele tá chateado com aquilo, mas ele não quer demonstrar que aquilo tá fazendo mal pra ele, porque o homem não precisa se preocupar com isso não, é o calo, sei lá, eles ficam falando que é barriguinha sensual ou gordinha sensual. E uma coisa que é importante também, isso já é falado, né, já há algum tempo nas igrejas, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, então a gente precisa cuidar bem do nosso corpo. Cuidar bem dessa casa onde o Espírito Santo habita, né? É importante, sim, a gente lutar, zelar pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde emocional, mas também pela nossa saúde física, até porque essas três esferas da vida, elas não são independentes, elas são unidas. Um problema no físico pode gerar um problema emocional, pode gerar um problema espiritual, e vice-versa. Uma questão espiritual pode gerar um problema no físico, pode gerar um problema emocional, um problema no emocional pode afetar as outras áreas, e é assim. Então, cuidar da nossa saúde física, né, é muito importante, tá? Então, às vezes são coisas que nos incomodam, mas que a gente vai deixando de lado, né? Não, eu vou comprar uma roupa maior aqui, vou comprar uma blusa maior aqui, que vai disfarçar. Vou vestir preto, porque preto disfarça. Até que chega uma hora que não consegue amarrar o cadastro e se sente totalmente frustrado com isso. São insatisfações que às vezes a gente vai guardando, a gente vai negligenciando, né? Porque realmente a nossa vida é uma vida muito corrida, mas a gente vai negligenciando, não coloca em primeiro plano, né? Aí às vezes não é nem por falta de condição, às vezes é porque a gente tem a questão que você me falou, das prioridades invertidas. Às vezes a gente só prioriza sair, só prioriza gastar no restaurante, só prioriza trocar de carro, mas a gente não para investir num plano de saúde, né? Não para investir num tratamento, sabe? Numa consulta médica ali, num nutricionista, numa reorganizar a dieta da casa, né? Porque quando a gente fala de vida espiritual, né, a gente fala muito daquilo que a gente se alimenta, né? A gente fala daquilo que a gente se alimenta, daquilo que a gente acredita, né? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, o que é que nos alimenta que vai aumentar a nossa fé? Né? Então a gente precisa se alimentar da coisa certa. No nosso físico também, precisa se alimentar da coisa certa. E às vezes a gente tem uma dieta desregrada. E isso começa a afetar o nosso físico.
Então, é uma coisa que a gente precisa também prestar atenção. Se cuidar. O homem também precisa se cuidar, bem como a mulher também precisa se cuidar, Até para que os dois se sintam pessoas satisfeitas. consigo Né? mesmo. Consigo Até porque mesmos. o autocuidado, ele gera admiração. Sim. Né? Quem não admira uma pessoa que se cuida? Quem não admira, né, o outro quando está bonito, arrumado? Né? Quando a gente se arruma, vamos fazer, né, um exemplo rápido. Quando a gente se arruma em família para ir para um casamento, para um evento, que está todo mundo, né, naquele nível casamento. Não há um elogio constante, assim, mútuo? Você não acha que a pessoa, poxa, você ficou bonito? É lógico que ninguém vai sair com uma arrumação de casamento todos os dias. Mas é lógico que a admiração está vinculada ao autocuidado, ao que você vê, à determinação que o outro tem em se cuidar, ao quanto que ele se arruma, ao quanto que ele quer se arrumar para você, o quanto que você se arruma para ele. E essa admiração mantém a conexão, mantém a ligação do casal, mantém o desejo, mantém os elogios, as validações, né? Mantém inclusive rotinas. Porque quando você tem uma pessoa que não está nem aí para se arrumar, que só anda desleixado, talvez você chegue ao ponto de não ter nem orgulho de sair com essa pessoa do lado. De você estar na rua e apresentar como seu esposo. É lógico que vai diminuindo essa conexão. É lógico que vai diminuir. E, por outro lado, aquele que está desleixado, que passou uma vida confortável ali só, não preciso não. Quando chega num momento como esse de ter que ir para uma festa, para um evento, ou ser apresentado a alguém, ele se sente desconfortável, ele se sente envergonhado. E só naquele momento que ele se sente confrontado, aí ele não quer ir. Aí ele se tranca cada vez mais dentro de casa. E acaba que o outro se sente só porque não consegue ter o seu esposo ou a sua esposa do lado. Então, vira um ciclo vicioso que vai desconectar o casal. Então, o amor próprio, ele vai em muitas esferas. Ele vai nas esferas desde o cuidado com a saúde, com o cuidado com o corpo, as esferas do cuidado do saber dizer não, saber impor limites, saber ser respeitado e respeitar, as esferas do priorizar seus sonhos, do cuidado com seus sonhos, com seus projetos futuros, com seus estudos. Tudo isso é amor próprio. É priorizar a sua essência, saber o seu lugar, saber o seu valor. E, consequentemente, saber valorizar o lugar do outro, o limite do outro e aonde o outro pode estar. Porque quando a gente casa, que a gente chama só carne, o que dói no outro dói em você também. Ainda que seja numa esfera diferente, ainda que seja de uma forma invertida, o que dói nele, dói em mim também. Se ele tem um amor próprio exacerbado, dói em mim não ser valorizado, porque ele está sendo valorizado em primeiro lugar o tempo inteiro e ele não olha para mim hora nenhuma. Do mesmo jeito, se ele tem um amor próprio diminuído, completamente faltante, vai doer em mim o fato dele estar o tempo inteiro se deixando de lado, se diminuindo, se frustrando, e eu, às vezes, tentando tirar ele desse lugar. Então, sempre, no casamento, o amor vai ser unificado. O seu amor próprio, o amor próprio deles estando alinhados, vocês estão alinhados para amar, como o Coríntios 13 fala. Amar com paciência, amar se entregando, amar completando um ao outro. Amém? Amém. Algo mais? Não, por hoje é só. Curte, compartilha, pensa bem sobre você, faz o exercício do Eu Sou e no próximo vídeo a gente se encontra novamente. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar com aqueles que você acha que esse conteúdo seria edificante, tá? E continue nos acompanhando aí nas redes.